Eu sou Rodrigo Meiná, executivo de atendimento e relacionamento, Miguel Torres, o arquiteto de soluções, e temos a missão hoje de trazer para vocês, apresentar as soluções que nós entendemos que vão trazer a Transleste o melhor momento, o melhor potencial de crescimento que a gente pode aproveitar. Legal? Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós vamos tentar, dentro do tempo que nos foi disponibilizado, 30 minutos, passar uma ideia completa e bem consistente da oferta da TOTVS para atender as características da empresa dos senhores. O cenário encontrado durante a etapa de levantamento mostra uma empresa formada pela sociedade de uma pessoa com um grupo de acionistas, atuando nos estados Espírito Santo, São Paulo, Rio, Minas e Nordeste, através de uma frota de 200 caminhões, 180 próprios, 120 terceiros, com uma idade média muito boa, uma frota bem nova, trabalhando com 250 funcionários distribuídos em 5 filiais, sendo 3 CDs e mais 30 pontos de coleta. E um aspecto que chama bastante atenção, principalmente para nós que somos da área de sistema, é o fato deles trabalharem com 4 produtos, atendendo diversas áreas de forma desintegrada, que a gente já sabe causa uma série de problemas de comunicação entre essas informações. Olhando para esse cenário e também olhando para o portfólio de produtos da TOTVS, a gente vai encontrar no subsegmento de transportes, transportadores, no segmento de distribuição e logística, a oferta mais aderente, com aquela que a gente espera trazer o maior ganho, trazer o maior acréscimo de eficiência para o negócio dos senhores. Porque, em última análise, esse é o nosso objetivo, aumentar a eficiência da sua empresa. Vamos trabalhar apoiados em 3 pilares que juntos formam a nossa proposta de valor. Então nós vamos buscar a automação de processos, gerando consequentemente ganhos de produtividade, elevar o nível de serviço aos clientes. Na área de transporte isso é um aspecto extremamente relevante. Ninguém quer a sua carga, a sua entrega atrasada, ou danificada, ou faltando alguma coisa. Então o nível de serviço é realmente um diferencial. Para isso, a gente precisa ter uma gestão bastante coerente, bastante concisa. O controle das informações hoje é um aspecto obrigatório, frente às necessidades impostas pelo fisco nos diversos SPEDs. A empresa que não tiver gestão e controle de suas informações vai ter uma exposição fiscal muito grande, desnecessária. Isto naturalmente traz transparência e rastreabilidade. Numa empresa que tem um conjunto de acionistas, um pool de acionistas, isso é bastante relevante. Agilidade e segurança na tomada de decisão, que é o que todo gestor quer, para diminuir aquelas decisões no feeling e passar a ter um processo mais estruturado de tomada de decisão. Até para dar essa segurança, o terceiro pilar, que é a integração, ele se torna bastante importante, porque através deles nós vamos utilizar tecnologias móveis, GPS, troca eletrônica de informações, como EDI, de modo a garantir que esse fluxo se torne ágil e confiável. Ágil no tempo, e preciso com relação ao seu conteúdo. Caminhão, transporte, bem a ideia, caminhão. Caminhão, na verdade, o que eu quero mostrar aqui é que se trata de um conjunto de componentes. Esse conjunto que, trabalhando, vai trazer o resultado que o transportador espera, o transporte da sua carga correta. De forma semelhante, nós vamos fazer uma analogia com os componentes de um caminhão, porque a nossa solução proposta também é uma solução componentizada. Então nós vamos mostrar os componentes especialistas em cada atividade, extraindo deles o máximo de performance, montando um conjunto equilibrado que vai trazer, como vocês espero vão poder comprovar, o resultado objetivo fim. Antes de eu começar, eu quero fazer uma observação que é o seguinte. Os senhores sabem que dentro de um veículo, o principal componente também, o mais caro, é o conjunto motor e transmissão, certo? Ele é que vai dar a potência e vai definir as características operacionais e a performance do veículo, do caminhão.
Da mesma forma, eu vou fazer uma analogia com o nosso sistema, com o componente torre de otimização e controle logístico. Esse é o primeiro item que corresponderia ao motor, aquele que vai impulsionar de fato o nosso negócio. O que é isto? Isto é um painel, né? Uma ferramenta bem moderna, recentemente incorporada no portfólio da TOTVS, aonde simultaneamente, através de modelos matemáticos, a rota e também a alocação, a montagem da carga, ela é processada simultaneamente, buscando apresentar, né, um plano de carga, veículo por veículo, considerando o serviço, a rota a ser seguida. Okay? Um detalhe interessante dessa ferramenta é a possibilidade de trabalhar em circuitos ou rotas colaborativas. O que é isso? Será que esse veículo, estando nesse ponto, por exemplo, é mais interessante ele pegar uma carga com baixa lucratividade e retornar, ou é melhor ele fazer um trajeto vazio ou com uma carga com prejuízo, né, com uma margem negativa, para atingir um outro ponto onde aí sim ele vai ter uma carga de alto valor agregado com uma margem de lucratividade maior. Isso é um detalhe importante que vai, né, em conjunto, aumentar a lucratividade do negócio. Okay? Olhando um pouquinho mais para o cockpit logístico, a gente vai ver que ele tem um conjunto de características que vão trazer esse resultado que eu acabei de falar. O primeiro deles é a rota, né, aonde, de forma simultânea, isso é uma característica, é um diferencial da nossa ferramenta. Muitos roteirizadores existem no mercado e muitos softwares de alocação de cargas. Mas quando você faz essas duas análises isoladamente, a combinação pode não ser a melhor. Então o cockpit logístico trabalha simultaneamente carga e rota, né, para que se tenha a melhor ocupação, melhor localização da frota. Considera o endereço dos clientes, distância de parada, tempo, né, questão de horários, rota e capacidade de expedição. Não adianta o veículo ir rápido se ele demorar para sair. A característica dos volumes, né, dos veículos, como volume, peso, né, a capacidade de entrega, as informações de expedição, como a capacidade de carregamento da empresa, né, nas suas docas, né, o tipo de embalagem, ou mesmo a forma que esses produtos têm que ser colocados no veículo. E por fim, considerando as restrições. Hoje a gente sabe que é bastante comum determinados municípios estabelecerem regras de rodízio, né, ou de circulação de veículos em determinados dias e horários. Tudo isso será considerado. Então, nesse momento, nós teremos a melhor rota, né, e a frota necessária. Okay? O outro passo é o arranjo da carga, ou seja, como vamos colocar esses produtos dentro do veículo. Então, o desafio aqui é a acomodação. Né? Vamos ocupar melhor o baú ou a carroceria, conforme o tipo de veículo empregado. E aí é importante considerar as características, como dimensões, né? Comprimento, altura, em função da sequência de carregamento e descarregamento, e as características de empilhamento, né? De agregação de carga. Okay? Esse tipo de frota, esse tipo de solução, permite que se faça a escolha correta dos veículos, entre os próprios e os terceiros. Okay? Aspecto muito relevante, ele apresenta uma imagem tridimensional, que eu mostrei naquele slide anterior, onde você visualiza a carga dentro do veículo. Esse processo ele é feito em ondas, né, através de um recurso chamado relatório de camadas, onde a operação apresenta resultados, né, de redução de tempo em até 40%. Então vocês imaginem dentro de uma empresa o que é montar, né, fazer essa otimização e ainda por cima contar com uma redução, fazer mais rápido. É o tradicional fazer mais, né, com menos. A outra característica é a paletização, é um recurso bastante simples, né, mas também contribui, porque ao otimizar o consumo de pallets, se também ganha espaço dentro do caminhão ou reduz a necessidade de contratação de pallets, de containers. A alocação de docas. Né? Então nós já temos a frota, como ela vai ser carregada, qual é a rota que vai ser percorrida. E a nossa
a doca, ela vai ter capacidade de atender esse fluxo de veículos necessário. Então o sistema realiza esse sequenciamento, né, considerando as características do serviço, da carga, né, o tipo de mercadoria e os veículos. Nesse momento ele acrescenta algumas funcionalidades que eu quero destacar. A primeira, priorização de clientes. Priorização de clientes significa que esses clientes terão sua carga entregue antes dos demais, correto? Bom, se eu vou entregar uma carga antes dos demais, o que eu posso fazer com ela? Posso cobrar mais. Então eu agrego valor, melhoro a rentabilidade do processo, criando diferenciais de serviço, né, onde eu posso valorizar melhor aqueles que vão ser prioritariamente atendidos. E o outro fator importantíssimo é a redução do tempo de fila, né? Todo transportador sabe que caminhão na fila é caminhão parado é prejuízo. Okay? Então aqui nós temos o segundo ponto importantíssimo para a otimização do negócio, né? Com a redução do tempo de fila para carregamento ou descarregamento nas docas. O outro item fala do rastreamento, monitoramento e rastreamento. Por quê? Todo esse planejamento que nós fizemos, ele está sendo realizado? Como saber se ele está sendo realizado? Então, através da integração com GPS, né, ou com coletores também, com dispositivos móveis, né, é possível fazer a retroalimentação. Então, o próprio sistema se encarrega de coletar essas informações e retroalimentar ao sistema, permitindo que se faça aquelas análises do previsto realizado, né, que é um outro ponto forte da solução, a disponibilidade de indicadores. Né? Temos que medir para saber como está a nossa operação. Dentre os diversos indicadores da área, como vocês estão vendo, eu só vou destacar um, que é o OTIF. Algumas pessoas falam que esse aqui é o indicador da moda, né? On time in full, ou seja, no tempo e completo. Isto na visão do cliente. Então esse hoje está sendo considerado o principal indicador de nível de serviço, né? Porque se a carga, na visão do cliente, é entregue completa e no tempo, sem danos, avarias, né, ou atrasos, o nível de satisfação estará sendo alto. E tem os outros indicadores que também são bastante relevantes, a gente não pode negar. Okay? Bom, falei um pouquinho de mobilidade, mas eu vou dar um destaque um pouquinho maior aqui, porque integrado ao cockpit logístico, existe também um aplicativo para smart, né, para tablet, onde é possível fazer, né, obter informações do estado do transporte, consultar a rota programada, fazer o apontamento de ocorrências, avarias, extravios, alguma coisa nesse sentido, e também o registro do atendimento, né, para que se comprove a entrega. E essa comprovação pode ser acompanhada de uma foto. Né, essa foto, vocês vão ver lá um pouquinho mais na frente, ela vai estar armazenada num recurso de GED, embarcado na nossa plataforma de Fluido, que nós vamos mostrar mais à frente. Então o cliente poderá consultar, né, o status, a situação da sua entrega, e inclusive visualizar o comprovante. Isso tudo através de uma plataforma web bastante moderna, que lá no final nós vamos colocar. Certo? Segundo componente, depois do motor, é a transmissão. Então eu escolhi para representar a transmissão aqui a automação do terminal de carga. Por quê? Né? Já tratamos da frota, otimização da frota, mas o nosso terminal, será que ele vai conseguir entregar as cargas de forma correta para o embarque? É bastante comum nessa área a gente encontrar, né, problemas de rastreabilidade que ocasionam perda, extravio dos objetos, né, da carga. Se tem extravio, eu vou correr o risco de pagar multa, levando o meu custo, diminui minha rentabilidade. Consequentemente, vou comprometer a imagem da empresa, que para mim é um dos pontos mais relevantes, né? E isso ocasiona gargalos operacionais, porque visualize, o caminhão está pronto para embarcar, a carga está aqui, faltou um pacote. O que a pessoa, o operador, vai fazer? Ele não vai largar a carga sem aquele pacote, porque depois ele vai ter que prestar conta da falta. Então ele sai desesperado dentro do armazém para procurar esse pacote, né? Ou essa caixa, ou esse pallet, enfim. Enquanto isso, o caminhão está parado lá na doca esperando.
né? Esse gargalo é eliminado porque ele deixa de ser dependente da mão de obra pessoal, né? E passa a trabalhar num sistema automatizado. Essa automação vai envolver todo o ciclo de vida do produto dentro do armazém e no entorno, ou seja, na entrada e na saída. Então as transferências, né, sempre que há uma operação, alguém registra o envio e alguém registra o recebimento. Essas informações são integradas. O carregamento, o comprovante de entrega, conferência de armazenagem, por quê? É algo que nós vamos trabalhar muito para controlar e reduzir. Esse retorno, ou seja, entrega não realizada, retornou, gera pendência. Então esse controle de pendência é um dos pontos que a gente vai atacar bastante para trabalhar na solução. Isto baseado numa ferramenta mobile, né, um coletor de dados, onde vocês podem ver todas as operações do terminal são realizadas e registradas. Com isso a gente passa a ter controle, com controle, né, diminuição de erros e aumento de produtividade. Isto é referenciado por números como 40% de aumento da produtividade da equipe, redução de 95% de sobras e faltas, né? Redução do tempo de carregamento em níveis de até 60%. Então aqui é o terceiro ponto que nós garantimos que a empresa vai saltar, vai trocar de patamar em relação à eficiência do seu negócio. Como comprova a Jamef, né, que através de uma declaração afirma que reduziu em 80% seu custo com multas, né, e por extravio e perda. Esse valor aqui, no caso lá, representa R$430 mil no primeiro ano. Nos anos seguintes deve também acontecer algo semelhante. Só isso aí paga o projeto já, né? Só isso aqui já paga o projeto, ok? Gestão de transporte. Dentro da nossa analogia, essa máquina, esse motor, essa transmissão precisa de alimentação. Quem é o componente responsável pela alimentação? Tanques, bombas, filtros, né, na figura do caminhão, é o gestão de transporte, TMS. Ele é que vai garantir as regras comerciais, ou seja, aquilo que for acordado com os clientes, né, as tabelas de preço negociado e o gerenciamento dos contratos. Porque uma vez definido isso aqui, lá na execução, lá na emissão do CTE, ninguém vai ter dúvida de quanto que precisa ser cobrado desse cliente. Só está previamente estabelecido através de um contrato e das regras de tabela de tarifas. Tá? Da mesma forma com o terceiro, que se tenha seguros que garantam, né, os prejuízos maiores. A parte de gestão de frota corresponde, na minha analogia, à carroceria do caminhão. Tá? Porque a frota aí é quem de fato vai carregar a carga. O peso vai estar na frota. Então, na frota, o que nós queremos com a frota? Disponibilidade. Não posso fazer tudo isso e o caminhão está estragado, parado para manutenção, e ninguém sabia disso. Então, através de uma gestão de frota, nós vamos cuidar do abastecimento, pneus e oficina, e adicionalmente gestão de sinistro, multas e também de documentos. Né? Passando rapidamente por cada uma dessas etapas, a questão do combustível é fundamental. Em alguns casos, o combustível chega a atingir 50% do custo operacional da frota. Então, qualquer ganho de 1%, 0,5% aqui, ele representa financeiramente bastante. Nós não vamos conseguir aqueles índices de 40%, 60%, até porque isso já é uma área que normalmente as empresas cuidam. Mas vamos ganhar como? Com o controle de tudo que entra, tudo que sai, tudo que é abastecido internamente ou através de postos conveniados, né? E chegando no consumo por quilômetro ou por tempo de utilização. Tempo de utilização se aplica àqueles veículos que operam parado, como por exemplo o caminhão frigorífico, né, que ele tem que ficar parado, mas com o motor funcionando para manter a refrigeração. Então nós vamos analisar e controlar os dois aspectos. O segundo custo da frota é o pneu. Com o pneu também há todo um controle, né, da sua estrutura, localização e o custeio de reformas, né? E aqui tem um detalhe importante, né, que através do controle de sulco se avalia o desvio. Então se atua proativamente, não espera o pneu acabar para saber que ele não rodou o que tecnicamente é esperado.
durante a sua vida ele já vai sendo monitorado de modo que não ocorra esse desvio. Tá? A oficina passa pelas manutenções corretivas, preventivas e outras, onde através das OS se controla todos os insumos, os profissionais, os tempos, os terceiros contratados, tá? Buscando também aumentar o número de preventivas, né, e diminuir o número de corretivas. Os adicionais é a gestão de sinistros, né, ou avarias provocadas por uma situação qualquer, onde também ele vai computar o custo, né, e também dar informações, gerar informações para o cliente a respeito da carga envolvida. O controle de multas é bastante similar, porém o objetivo é fazer a gestão e eventualmente a solicitação do pedido de restituição. Muitas empresas não controlam isso devidamente e aquele dinheiro que poderia ser recuperado termina indo embora. E o último item da frota é a questão de documentos. Toda aquela burocracia para cuidar dos diversos documentos envolvidos com a frota e seus motoristas, o sistema controla. Não tem nada pior para o transportador que fazer tudo isso, o caminhão chegar lá na porta do cliente e ser barrado a sua entrada, porque ele não tinha um documento, um certificado, né, uma autorização válida. Ou seja, é o pior, por quê? Porque já gastamos tudo, ele está lá e nós não vamos poder entregar. Talvez tenha que levar um outro caminhão, alguma coisa assim para fazer o transporte. A controladoria cumpre o papel do chassi do caminhão. Nela, todos os componentes são agregados. E esse é o princípio da controladoria. É uma área de agregação dos subsistemas. Aqui o sistema vai monitorar, né, automaticamente, através dos lançamentos contábeis, atendendo à contabilidade internacional, compliance tributário, todos os SPEDs, obrigações acessórias, já estão embarcados na ferramenta, gestão financeira, vamos a pagar, receber, caixa e bancos, que vai permitir analisar os níveis de capital e fluxo de caixa, capital de giro e fluxo de caixa, evoluindo para um planejamento e controle orçamentário, né, e permitindo análises e projeções de demonstrações financeiras. Recursos humanos. Recursos humanos, que parte seria do nosso caminhão? Eu escolhi a parte de suspensão e rodas. Por quê? No veículo, né, as rodas, a suspensão é que propiciam o movimento desse veículo. E eu acredito também que as pessoas é que dão vida e movimento para as empresas. Então é por isso que eu escolhi essa área. E aqui nós temos um modelo muito tradicional que abrange desde as obrigações legais, como folha, jornada do motorista, o E-Social, como também as áreas de gestão do capital humano, como treinamento, cargos de salários e outros. Ou seja, vamos dar uma visão integrada da área de RH. É importante salientar que na jornada do motorista hoje está dando as maiores multas. Boa, boa. Bem lembrado. A gente tem informação, né, que os motoristas estão se utilizando dessa nova lei e entrando em massa na justiça para reivindicar, né, créditos trabalhistas. São valores, como deve conhecer, em torno de 400, 500, 1 milhão de reais, né, posto por cada motorista. Isso é representativamente importante. Vamos lá. Nos últimos 5 minutos, nós vamos falar do TOTVS Smart Analytics. TOTVS Smart Analytics é a ferramenta indicada hoje para TOTVS para ser o painel de instrumentos do nosso caminhão, né, onde nós vamos ler as informações referentes à operação do sistema. Certo? É uma ferramenta web bastante robusta que traz uma série de informações de várias áreas. Então aqui eu estou englobando toda a operação da empresa, né, através de mais de 500 indicadores, 300 relatórios, numa plataforma web que propicia o acesso, né, em diversos locais e momentos, o que nos possibilita esse índice de adoção, que é muito maior, muito mais elevado do que a média encontrada no mercado para esse tipo de ferramenta. Tá? O que comprova que ela traz benefícios, os usuários enxergam benefício, e que também é uma ferramenta fácil e ágil de ser utilizada. E agora nós vamos para o nosso último componente, que é o Fluig.
O Fluig, na nossa analogia, para não deixar fora, é o quê? A cabine do caminhão, aonde nós vamos reunir todos os instrumentos do painel e os principais comandos e controles desse veículo. Então, na cabine é onde o usuário deve passar a maior parte do tempo, certo? Fluig é uma plataforma que promove uma identidade única, um usuário e senha para tudo, né? Todos os sistemas, todos os acessos centralizados. Esse acesso pode se dar para diversos sistemas ou programas, mas é claro que eu vou destacar o próprio Fluig. E ao destacar o Fluig, eu estou entrando direto no conceito de comunidade, que é uma forma de rede social onde se agrupa uma interface com informações relevantes para um determinado grupo de pessoas que têm interesses comuns. Então aqui eu estou trazendo no Fluig, né, a comunidade, as suas funções, e estou utilizando o que nós acabamos de ver, o TOTS Smart Analytics, não mais na sua interface própria, e sim embarcado dentro do Fluig. Então aqueles indicadores que estavam lá, eles podem ser facilmente visualizados. Ao mesmo tempo que há todo o compartilhamento de informações. Okay? Essas informações podem ser fiscais, contábeis, ou seja, abrange todas as áreas, né? E também traz uma ferramenta de gestão de processos. Os processos, né, como não estando sistematizados, vão encontrar no Fluig uma maneira organizada de registrar as diversas operações e principalmente orquestrar o andamento dessas atividades dentro da organização. Então eu peguei um exemplo no cadastro de funcionário, de clientes que têm visões diversas. Então o fiscal, o financeiro, o operacional precisa se manifestar. Dentro do Fluig se consegue visualizar, e essa bolinha aqui amarela representa onde está parado. Então o usuário em qualquer momento vai identificar dentro do desenho do fluxo onde que está parado. Para que ele não esqueça, existe o central de tarefas, onde todas as tarefas de sua responsabilidade estarão lá apresentadas com os prazos e a cobrança necessária. Tá? Isto também é possível ser feito através do mobile, né? Através de um tablet ou coisa. Então reduz aquela desculpa tradicional, eu não estava na empresa, eu não vi, não pude fazer. Tá? Isso a gente leva a ferramenta até o usuário, aonde ele estiver. Ok? Para finalizar, rapidinho, 2 cases que eu achei relevante trazer nesse momento. O primeiro deles fala da Fadel, Soluções Logísticas, né? Uma empresa líder no transporte de bebidas, né? Tendo o Embev como seu maior cliente, fez a troca de uma solução que já estava há bastante tempo e apresentou os motivos que o levaram a fazer essa troca. Okay? E por fim, a Mira Transporte, que também tem uma situação semelhante, troca de sistema, e que também expressou seus motivos. Desta forma eu agradeço a paciência de vocês em me ouvir. Dúvidas, informações adicionais, a gente fica plenamente à disposição de vocês para que possa aprofundar cada um desses componentes que a gente mostrou aqui de uma forma bem rápida e sucinta. Muito obrigado.